Câmbio ou transmissão CVT é a transmissão mais popular entre as scooters, famosa por não possuir marchas, mas sim ser uma transmissão contínua variável. Você sabe como ela funciona? Fala pessoal, motos e tal. Após o vídeo do câmbio DCT, o de dupla embreagem, nada melhor do que emendar falando sobre o câmbio CVT, famoso principalmente por serem utilizados em grande escala em scooters, pequenas e grandes, e também alguns carros. Se você já pilotou ou já viu um veículo com esse sistema acelerando, deve ter notado que não há trocas de marchas. O motor acelera a uma determinada faixa de rotação, geralmente em seu pico de torque, e se mantém fixo nessa rotação enquanto o veículo ganha velocidade. Como já falamos no vídeo anterior, o motor a combustão não pode e nem consegue estar conectado diretamente às rodas. Sua faixa de rotação é de certa forma extensa, mas elevada demais para as rodas, necessitando de um sistema de redução. Como falei no vídeo anterior, uma roda de 66 cm de diâmetro a 8.000 RPM estaria a 993 km/h. Mas isso seria impossível na prática, pois nenhum motor teria potência para isso. Ao mesmo tempo, para colocar o veículo em movimento é necessário um grande torque nas rodas, e o motor a combustão não tem condições de executar tal ação conectado diretamente às rodas, pois sua entrega de potência é proporcional ao crescimento da sua rotação. É por isso que existe o câmbio, com várias reduções por engrenagens, chamadas de marchas, onde temos relações de marchas diferentes para uso de acordo com a necessidade do motor e do veículo. Para entender o funcionamento de um câmbio convencional de engrenagens, assista o vídeo do DCT, já que repassamos o funcionamento de um câmbio convencional nele. Mas mesmo tendo várias opções de marchas, elas são limitadas. Você alguma vez já sentiu que seu motor queria uma quinta marcha em uma subida na estrada, mas ao engatar a quinta marcha a rotação do motor caiu muito e ele pediu a quarta novamente, e você querendo ou não acabou tendo que achar um equilíbrio no acelerador em quarta marcha? Além disso, você que usa câmbio manual já notou que é necessário acionar a embreagem para trocar as marchas, não é? Afinal, você precisa desacoplar o motor do câmbio e deixar as engrenagens livres para se acoplarem e desacoplarem. Quando falamos em um câmbio automatizado como o DCT, um sistema eletrohidráulico precisa fazer esse papel de abrir e fechar a embreagem, aumentando muito mais o custo. Mas em um câmbio CVT não temos nenhum desses problemas. Em um câmbio CVT nós temos uma transmissão por correias e polias. Temos duas polias, uma motora conectada ao motor e uma movida. Conectada às duas polias, nós temos a correia que transfere o movimento da polia motora até a polia movida. Se usarmos polias de tamanhos diferentes, ou seja, diâmetros diferentes, iremos criar relações diferentes. Por exemplo, uma polia motora com diâmetro menor que a movida fará com que a movida gire em uma velocidade menor que a polia motora, mas ganhe torque, força para acelerar o veículo. Uma polia motora maior que a movida fará o contrário. A polia movida irá gerar em uma velocidade muito maior que a motora, mas perdendo torque, usado em velocidades maiores, onde o veículo já sofreu uma grande aceleração e agora precisa ganhar aos poucos ou manter a velocidade. É possível escolher diferentes relações entre os tamanhos de polias. As bicicletas usam um sistema parecido, mas com corrente e engrenagens. Trocamos a corrente entre engrenagens maiores e menores de acordo com a nossa necessidade, força ou velocidade. Mas criar um câmbio com várias relações de polias e fazer a correia pular entre essas polias como ocorre em um câmbio de bicicleta seria totalmente inviável. Mas agora, e se as polias pudessem alterar o seu diâmetro sozinhas? É assim que funciona um câmbio CVT. Em um câmbio CVT temos polias que variam o tamanho de contato com a correia, alterando o diâmetro na superfície em que a correia estará trabalhando. A polia possui duas faces cônicas e uma das faces corre em seu eixo, onde abrindo diminui o diâmetro da área de contato com a correia e fechando aumenta o diâmetro de contato da correia. Tanto a polia movida quanto a motora realizam esses movimentos, permitindo uma ampla variedade de relações.
Assim, basta acelerar o motor e a transferência de movimento do motor acoplado com a polia motora para a movida irá acontecer. E para aumentar a velocidade do veículo, a polia do motor vai se fechando, aproximando as duas faces, aumentando o diâmetro, enquanto a polia movida, que levará o movimento às rodas, vai se abrindo, diminuindo seu diâmetro e aumentando a rotação. Esse sistema é semelhante tanto em carros quanto motos, mas para realizar o movimento de abertura e fechamento das polias, geralmente motos usam de roletes que atuam pela força centrífuga vinda da rotação da própria polia, onde, sendo jogados para as extremidades apoiado em uma superfície plana, empurram a face da polia, na qual possui pequenas rampas para cada rolete. Esse sistema é necessário somente em uma polia, a motora. A outra polia pode ter um sistema com mola que acompanha o movimento da polia de abertura e fechamento da polia motora, pois a correia irá tensionar com o aumento do diâmetro da polia motora, da mesma forma que, ao perder rotação, a polia movida garante o fechamento e retorno dos roletes para a posição central. Pois nesse momento, perdendo rotação, os roletes não atuam mais empurrando a polia motora. Assim, a mola presente na polia movida pode tensionar novamente a correia, fazendo com que os roletes voltem à sua posição original. Nesse sistema, a velocidade de rotação do motor, o RPM, é o único responsável pela abertura da polia, e as mudanças na progressão de abertura e fechamento da polia em relação à rotação do motor devem ser feitas pela troca dos roletes, por mais leves ou mais pesados. Em carros, o sistema é mais complexo e possui atuadores hidráulicos que podem abrir ou fechar as polias de modo controlado, buscando sempre a melhor eficiência do motor, economia de combustível ou desempenho. Os dois sistemas precisam de embreagem, afinal, o motor a combustão, pelo seu sistema de funcionamento, precisa estar sempre girando em uma rotação mínima chamada de marcha lenta, e tem vários vídeos aqui no canal que retratam o funcionamento dos motores, hein? Geralmente, scooters usam as tradicionais embreagens centrífugas, onde temos sapatas presas por molas em um cubo conectadas ao eixo motriz e a carcaça ligada ao eixo que será movido. Em marcha lenta, o cubo com as sapatas giram livres, sem contato com a carcaça. Ao acelerar, a força centrífuga vence a força das molas e as sapatas abrem, encostando as lonas na carcaça, fazendo-a girar. Os carros, por sua vez, podem usar conversores de torque, que é um sistema hidráulico e talvez mereçam um vídeo, ou também podem usar embreagens multidisco, que já ganharam um vídeo aqui no canal. Um detalhe interessante é que carros usam câmbio CVT com correia banhada em óleo, o que garante uma maior vida útil e controle de temperatura. Já motos, pela simplicidade, geralmente usam correias e embreagens centrífugas a seco, o que não permite uma vida útil tão longa. É claro que scooters de maior potência, como por exemplo a Bugman 650, usa câmbio CVT com correia metálica banhada a óleo, muito mais próximo de um sistema encontrado em carros. Vale destacar que após a transmissão CVT ainda há mais uma relação final por engrenagens, antes do movimento chegar às rodas, uma última redução. As vantagens de um câmbio CVT são conforto e praticidade, já que é um câmbio automático, aceleração rápida, pois consegue fazer o motor trabalhar no pico de torque, e economia de combustível, pois não exige que o motor fique oscilando a rotação, funcionando às vezes muito mais próximo a um motor estacionário. Como desvantagem, sua manutenção é mais frequente e cara em relação a um câmbio convencional manual por engrenagens, já que além da troca de embreagem possui a troca da correia. Outra desvantagem é a sensação de falta de controle do veículo, algo que para quem é acostumado não é um problema, mas para quem é minucioso com a relação homem-máquina é um pesadelo. E aproveitando esse momento, eu gostaria de agradecer aos membros e apoiadores do canal, que ajudam muito o lado financeiro a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês. Muito obrigado a cada um de vocês. Bom pessoal, esse vídeo foi simples, mas estava devendo para vocês. E não se esqueçam que temos outros vídeos relacionados a esse, como o funcionamento das embreagens de motos, onde montamos uma ao vivo. Temos também um vídeo sobre as embreagens da Bis, que é conhecida por não ter embreagem, quando na verdade tem duas, e isso foi mostrado com o motor aberto, e o vídeo do câmbio DCT, o câmbio automatizado de dupla embreagem.
Então, se gostou, deixe seu like para apoiar o canal e não se esqueça de comentar, principalmente se você tem experiência com câmbio CVT. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!